Boa noite a todos. Aqui é Trincheira Política com mais uma análise de filmes, animações e jogos. No caso, hoje nós vamos falar sobre Steven Universe, uma série que talvez muitos de vocês já conheçam, mas nunca refletiram tanto sobre ela como agora, como eu estou refletindo, talvez, porque terminei de assistir as 5 temporadas mais o filme. E eu gostaria de falar sobre o que essa série traz de tão especial para a atualidade, para um debate na atualidade, que é justamente essa questão do sexo, do gênero, do poder das emoções, digamos assim, e de criação de histórias, né? de contextualização dos personagens no que diz respeito a ser um herói, ser um vilão. Então, eu gostaria de tocar nesses 3 pontos aqui, vou conversando com vocês sobre esses 3 pontos, e evidentemente, quem não quiser spoilers, eu acho melhor não ouvir. Agora, eu não vou dizer que personagens vivem, quais morrem, quem se dá bem, quem se dá mal, quem é o vilão, quem é o herói. Eu não vou falar nada disso agora. Evidentemente que, como eu estou explicando e falando sobre os 3 pontos principais do desenho, eu acho que vai acabar contando coisas que podem estragar a surpresa de vocês. Se você é mais daquele que gosta de assistir descobrindo sozinho, eu recomendo não ouvir o áudio. Mas se você quiser conhecer alguma coisa e não fizer muita questão de perder uma surpresa ou outra, eu acho que vai ser interessante. Bom, então eu vou começar. É um pouco rouco, mas acho que dá para gravar. O Steven Universe foi criada por, deixa eu ver o nome dela, assim, Rebecca Sugar. E ela trabalhou como storyboarder no Adventure Time, um outro desenho também interessante, que pode ficar para outra análise. Passou no Cartoon Network, junto com o Adventure Time. E o que eu diria sobre o desenho em si é que ele, quando você olha para ele assim, na primeira vez, você vai achar que é um desenho infantil e para mulheres, né? Você vai ter primeiro choque, né? Digamos assim, por quê? Porque ele é todo colorido, a maioria dos personagens são femininos, ou tem só um garoto, um homem, digamos assim, personagem principal que é o Steven, né? Tem outros homens, evidentemente, no desenho, mas o único personagem principal homem é ele, né? Todos os outros são mulheres. Em volta dele, você pode ver na própria capa do Steven Universe. E não há ali nada mencionando a luta, a combate, a morte assim, explícita. Ele é muito mais pacífico do que o Adventure Time, se você comparar. Né? Se ela veio do Adventure Time, trabalhou no Adventure Time, o Adventure Time é muito mais violento do que o Steven Universe, né? Há muito mais assuntos, como que eu posso dizer, violentos no sentido tanto prático como reflexivo, né? Quer dizer, o Adventure Time nos traz muitos acontecimentos que acho que são até um pouco pesados, né, para desenhos que passavam naquele horário para crianças, né? O Steven Universe ele é mais cuidadoso, são raros os momentos de violência, são muito raros os momentos de, de reflexão que são, digamos assim, jogados na sua cara. Eu diria que o Adventure Time é um pouco mais bruto nesse sentido, e o Steven Universe ele é mais diluído, ele vai dando aos poucos, ele vai construindo aquilo ali de episódio em episódio. Ele não tem pressa, o Steven Universe. Por outro lado, diria que o Adventure Time enrola pra caramba, né? Mas ele é um pouco mais bruto, né? Como aquele episódio da Adventure Time que fala sobre ditaduras, daquele povo do limão lá. Aquele lá chegou no Brasil censurado, aquele episódio, né? Acho que nem todo mundo sabe. Se vocês virem o episódio original dos Estados Unidos, é tipo assim, aí você vai entender por que foi censurado. Tiraram vários pedaços do original quando passaram no Brasil. Então, eu diria que o Steven Universe não passaria por esse problema, porque ele realmente trata as coisas com muito mais delicadeza. Mas por quê? Porque o Steven Universe ele está tocando num ponto que é muito atual, que é essa questão de gênero e sexualidade. Então, no Steven Universe, por mais que fisicamente os personagens nos tragam características masculinas e femininas, digamos assim, características naturais, você nasceu
com órgãos sexuais masculinos e femininos, ele primeiro não realça isso nos personagens, né? Nem nas mulheres, nem nos homens, mas ele está sempre realçando aparências físicas mais comuns, digamos assim, como o cabelo, a voz, as cores, a roupa, né? Então, aqueles personagens que você identifica como mulheres vão estar de saia, vão estar com roupas claras, vão estar bem arrumadas, e os homens vão estar meio do jeito deles, assim, com cabelo curto, enfim, careca, essas coisas. São os estereótipos, né? Então, se por um momento ela brinca com esses estereótipos, né? Por que ela é uma brincadeira? Porque esses personagens estão questionando isso, né? Então, existem momentos em que os personagens estão se relacionando que você vai perceber que tem alguma coisa, entre aspas, errada, né? Porque se esse personagem é mulher, né, e as coisas já estão definidas dessa forma desde os primeiros episódios, por que eu estou sentindo que esses personagens estão tão próximos? Por que as bochechas do personagem ficam vermelhas, né, rosadas, com vergonha, quando esses dois personagens estão de mãos dadas? Essas mãos dadas foi, na verdade, uma surpresa para ambos, porque eles não sabiam, eles não queriam apertar a mão um do outro, mas devido ao contexto, né, que o Steven está envolvido também, ou por causa de uma luta onde os dois caem um do lado do outro, eles tocam na mão do outro. Aí eles percebem que, puxa, sentir alguma coisa. Então o Steven Universe ele tá brincando isso com a gente direto, né? Tem cenas de luta, tem cenas de conversa, tem cenas de intriga. Só que sempre isso é um gatilho para provocar uma aproximação entre os personagens em que eles se questionam, né? A pessoa vai questionar a sua posição na sociedade, vai questionar o seu papel social, a sua hierarquia, sua posição na hierarquia social, vai questionar o que ela quer fazer da vida, né? O que ela quer para ela. Né? A personagem vai questionar, puxa, mas eu quero me vestir assim, então vai ter personagem que vai mudar de roupa, né? E vai deixar de parecer feminino, vai usar uma roupa masculina, mas puxa, mas ela continua sendo mulher. Ah, mas agora está usando calça jeans e camisa preta de cor, jaqueta de couro, está vestido, entre aspas, como um homem. Então ele é muito mais delicado nisso, né? O Steven Universe, ele não taca as coisas na tua frente, ele vai construindo. Então isso é muito interessante, porque toma mais cuidado com a narrativa, com a construção dos personagens, com os diálogos. Né? Evidentemente o desenho não é perfeito, né? Tem episódios que você vai considerar descartável, porque, né? Bom, Rebecca Sugar e a Kiwi precisam ganhar dinheiro também, né? Mas você vai ver que o desenho toca nesses detalhes e de maneiras interessantes, né? Por exemplo, os personagens são todos referências a pedras, né? Então, ametista, pérola, garnet, enfim, vão aparecer outras pedras, mas eles são outros personagens que fazem referências a pedras que existem na vida real. Pode jogar os nomes na internet que você vai ver que tem semelhanças. A pérola é branca, a ametista é roxa, a roxa, garnet, são duas cores, enfim. Tem uma certa semelhança. E não só tem semelhança com a pedra e com a cor que ela representa, mas também com aquilo que misticamente nós consideramos que tem relação com as pedras. Por exemplo, pérola é pureza, né? É, digamos assim, ametista poderia ter uma interpretação tipo mais bruta, enfim. E isso está caracterizado nos personagens. Né? Os personagens trazem as características que nós identificamos nas pedras. O que é isso? Cara, que isso dá margem para falar muita coisa, para interpretar muita coisa. Porque se elas já nascem desse jeito, né? Se a pedra, se laptou a pedra, se deixou daquela forma, ela não muda, mas no desenho muda. Então, olha que legal, né? O desenho está trazendo personagens que já estão prontos, são pedras, não, pedra não muda, está sempre do mesmo jeito. Mas, dependendo do contexto, dependendo da situação, aquela pedra pode mudar, né? Isso acontece no mundo natural também, né? Em determinada temperatura, em determinada pressão, uma pedra pode mudar. Né? O diamante pode ser feito através de carvão, de carbono. Se você aquecer a temperaturas bizarramente altas, pode fazer um diamante. Mas essa lógica das pedras é passada por desenho, né? Então, o desenho ele traz uma questão do gênero, da sexualidade, porque você não consegue identificar exatamente quem ali é o homem e quem ali é a mulher, né? Então, você vai ter hora que você vai questionar.
Será que esse personagem é bissexual? Será que esse personagem é homossexual? Será que esse personagem seria transexual? Quer dizer, seria um homem ou uma mulher que decidiu trocar de sexo? Ou seja, então, mas não tem nada obsceno, não tem nada jogado na tua cara. Tá tudo disfarçado com essa história das pedras. Então isso é genial, porque ela criou uma história, ela e a equipe dela criaram uma história que tem muita música, muito musical, bem estilo Disney mesmo, mas muitas músicas são boas. Mas ela tá sempre questionando a gente, né? Jogando a gente para esse lado. E também esse papel de questionar a nossa posição na sociedade, né? Os personagens já vêm com determinadas posições, eles tentam lutar para sair dessas posições do qual eles foram colocados por outros, mas também mostra uma coisa muito interessante, que é a questão individual. Todos ali têm problemas e todos tentam resolver esses problemas. E às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes acontece um problema novo. Então, se alguém tá querendo assistir Steven Universe para ver, digamos assim, briga de super-herói, é raro. E quando tem, é um gatilho para uma outra coisa mais importante, digamos assim, na narrativa do desenho. Então, essa questão individual é muito forte também, porque você vai conhecer o passado de cada personagem, os seus problemas, suas dificuldades, e o desenho traz como conclusão, digamos assim, é que, digamos, temos que nos aceitar como somos, porém, e como os outros são, porém, nós temos que mudar. Então, eu acho que essa é a mensagem final do Steven Universe e do próprio filme em si, né? Não é um spoiler isso, né? Mas o que o desenho e o filme tentam mostrar pra gente é que a mudança começa pela gente também, mas que todos trazem uma bagagem, né? E acho que isso é fundamental, porque quebra um pouco aquela lógica de tipo, você pode mudar, você pode conquistar o mundo, você pode ser rico, você pode ser famoso, basta você querer, basta você mudar. Mas o Steven Universe mostra que para mudar, você precisa ter pessoas que apoiem você, você precisa. Evidentemente o desenho não fala de psicologia e psiquiatria, mas você precisa ter no mundo real, você vai precisar de um cuidado específico, profissional, né? Mas o desenho vai mais para esse lado de rede de apoio, né? Ou seja, os amigos, os colegas no trabalho, seja a família, enfim, você vai precisar de pessoas próximas de você que também têm defeitos, mas que sejam pessoas positivas, ou seja, são pessoas que têm defeitos, mas elas sabem que você também tem defeitos, mas isso não atrapalha a relação de vocês. E um ajuda o outro, um ajuda, né? Você aceita seus defeitos, mas trabalha o defeito do outro, e o outro trabalha o seu defeito. Né? Então fica digamos assim, um equilíbrio desequilibrado, né? Ou seja, os personagens do desenho, eles nunca estão saudáveis, né? Eles nunca estão perfeitos, né? Grava essa frase aí para os episódios finais. Então, a proposta do desenho é: as coisas nunca estão perfeitas e o final feliz pode não chegar ou nem existir, talvez, mas para você estar feliz, você tem que estar se aceitando e aceitando os outros. E as pessoas vão ser diferentes de você, mas isso não quer dizer que você não possa estar aberto a se relacionar de forma civilizada, de forma respeitosa. E é isso que é mais importante no desenho. É isso que o desenho quer mostrar pra gente. Né? Então, ele não vem com aquelas lições de morais prontas, né, do forno, assim, já com determinada lógica, tipo estilo He-Man. O que aprendemos hoje, amiguinhos? Ah, que mentir é mal. Né? Não é isso que está escrito. Né? O desenho, na verdade, os personagens cometem um monte de erro e você vai ficar impressionado justamente por causa disso. Fala, puxa, mas esse é o herói? Que herói cheio de erros, né? Então vai ter personagens que você vai ficar assim, puxa, esse personagem fez tal coisa horrível com outro personagem que ele dizia ser amigo. Nossa senhora, isso que um amigo faz? Então eu diria que o Steven Universe ele nos traz reflexão de uma maneira simples, que estaria, digamos assim, sendo infantil, né? Com essa
com essa visão que a gente tem de infantilidade, mas eu diria que ele vai muito mais nesses estilos dos filmes da Disney, porém ele está muito mais inclinado para seriedade do que para musical. Né? Tem filme da Disney que é só para vender bilhete, vender pipoca e cantar, e tem filme da Disney que você fala, porra, tem pipoca, tem música, foi para ganhar dinheiro, mas caraca, o cara trouxe uma reflexão muito interessante. Como é o caso daquele filme, agora eu não vou lembrar o nome, mas aquele das emoções, onde cada emoção tem uma cor. Steven Universe é exatamente aquele filme, né? Divertidamente é o nome. De cada emoção é uma cor, cada um representa um aspecto da nossa mentalidade, nosso comportamento, nossas emoções, e as emoções também sentem emoções, né? Então, o Steven Universe é isso, né? Só você trocar as emoções pelas pedras e suas cores, né? Então, é um desenho que nos proporciona muito autoconhecimento, né? E principalmente autoconhecimento dos outros. Tipo assim, o que será que o outro está pensando, o que o outro está sentindo? Será que se eu não aceito, será que eu deveria só ignorar? Né? Isso também é um tema muito importante. Então, finalizando, né, porque 16 minutos de áudio já tá bom. E eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente, curtirem aqui a página no YouTube, clicarem no sininho para vocês sempre ficarem sabendo das novidades e não deixarem de escrever nos comentários o que vocês acharam do nosso áudio, ou se vocês já assistiram Steven Universe, o que vocês acharam do desenho, do filme. E eu acho que podemos terminar por aqui. Foi um prazer fazer mais esse áudio. Eu espero que vocês também tenham gostado. Um abraço, boa noite.